Vamos, 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 vamos! Boa noite, gente! Tudo bem? Vamos chegando, esperando a Dona Gabi, deixa eu avisar ela, estamos ao vivo. Muito bom! Hoje a gente, na nossa série de lives sobre desistir, baseado nesse livro, que é a nossa metodologia aqui no IPFEM, a gente vai receber a Gabi Valente. Vou deixar ela se apresentar. Oi, Kátia. Oi, Stephanie. Oi, Glaze. Oi, Joseph. É Joseph ou José? Conta pra mim. Como vocês estão? Eu tava dando uma repassada aqui. Mesmo quando o livro é a gente que escreve, é muito interessante revisitar o que a gente escreveu de tempos em tempos, né? E aí, duas coisas me chamaram muito a atenção, assim, porque reforçam muito, enfim, quem eu sou, quem a gente é aqui no IPFEM. Eu abri nessa página aqui, ó, que tá escrito: nenhuma atitude positiva é em vão. E a gente tem vivido muitas coisas aqui no IPFEM nos últimos 5 anos, mas principalmente nos últimos 3 meses, que são muito a colheita das atitudes positivas que a gente vem plantando ao longo de todo esse tempo. Então, mesmo que na hora pareça ali que a sua atitude positiva encontrou o vazio, ou que não tenha uma reciprocidade um pouco mais direta ali naquela situação, é muito interessante observar depois de um tempo o quanto essas atitudes positivas retornam sempre alguma coisa, e nenhuma de fato é em vão. Então, Cela, Lady Clean, Van, tudo bem? Ieridori. Vocês põem uns nomes muito difíceis, gente, pra gente dar boa noite, pra gente mandar beijo. E a outra que eu abri aqui, já avisei a Gabi que a gente tá ao vivo. E a outra que eu achei muito interessante, peraí que agora eu perdi, calma. Nenhuma atitude positiva é em vão. E uma outra que é sobre viver de fantasia, quer ver? Pam, 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 pam. Uma esperança baseada em fantasia vai produzir auto-engano em série. Isso aqui é muito interessante porque a gente já atendeu mais de 9.000 mulheres nos últimos 4 anos, principalmente olhando para mercado de trabalho e burnout, mas obviamente a gente sempre fala de vida pessoal, sempre fala de relacionamentos afetivos, considerando também que eu tenho pesquisas acadêmicas nesse campo. E quando eu escrevo que uma esperança baseada em fantasia vai produzir auto-engano em série, é muito nesse lugar de, se você fica acreditando em algo que só existe na sua cabeça e não tem evidência concreta nenhuma de que vai acontecer, de que uma pessoa vai mudar ou de que um trabalho vai melhorar, você vai produzindo esse auto-engano em série. Você vai se enganando, um auto-engano atrás do outro, e o tempo vai passando e a coisa vai piorando, e aí chega num lugar que parece que vai ficando muito pior, porque vai mesmo, e fica sempre muito mais difícil de dar o passo para desistir. Então, quando a gente teve a ideia do livro, quando a gente entendeu que desistir poderia ser aquela diferença entre salvar a nossa vida ou não, literalmente, quando a gente entendeu que desistir podia ser um ato de coragem, podia ser um ato de amor próprio, no fim das contas, a gente também entendeu que tem muita fantasia atrelada nesse ato de não desistir. Então, a gente fez um dos episódios dessa série, a gente fez com a Carla Tiepo, e a Carla Tiepo falou muito sobre ter os recursos necessários para decidir desistir ou não. Que se você não tem ali os recursos, você precisa fazer uma conta mesmo, o cérebro precisa fazer uma conta do quanto vale a pena ficar ali. E daí eu lembrei dessa frase da fantasia. Eu sou a Ana Tomazelli. Oi, Val, tudo bem? Edilane, Rose, muito bom ter vocês aqui. Vamos esperar a Carol entrar. A Carol, ó, Gabi. Ei, Oi! Deixa eu ei, ajeitar a luz aqui. ei, rainha. Não precisa Oi, porque a meu sua já, amor. já ilumina tudo. Ah, sim. Tudo Sempre bem? dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Fiz uma live semana passada com o Humberto Celante, do perfil Um Diarista.
E foi graças a Humberto que eu e Gabi nos conhecemos. Então, quero deixar aqui um beijo, um agradecimento para o Humberto, porque nós fomos convidadas, Gabi e eu, para sermos palestrantes no primeiro encontro nacional de diaristas, enfim, faxineiras, né? Ano passado, lá em Floripa, né, Gabi? A gente estava bem de frente para a praia, assim, uma loucura. E Gabi entrou no Chiquérrimo. chiquérrimo. Gabi entrou no palco logo no começo, eu era a última, né? Acho que Gabi foi ali a primeira ou a segunda pessoa a falar. E quando essa mulher começou a falar, a gente que estuda muito fica muito cínica. E aí as pessoas falam, às vezes a gente fala, ah, é muito básico isso aí e tal, é um cinismo horroroso, né? Aí Gabi começou a falar, eu fiquei assim, hipnotizada, chocada. E bom, depois disso foi só pra cima. A gente virou amiga, se encontra sem querer no aeroporto para ganhar livro. A gente já está Então, montando projeto junto, o IPFEM, com o projeto da Gabi. Então, muito bem-vinda, muito obrigada. Que a sua úlcera aguente. Gabi tá com dor, perguntei se ela queria remarcar. Ela disse que não, então é bom reconhecer isso aqui também, né? O quanto a gente vai esticando aí essas cordinhas. Meu amor, se apresente, por favor, e vamos começar a conversar sobre desistir. uma boa noite, Aninha, amor de my life. Satisfação imensa estar nessa noite contigo. Te agradeço pelo teu tempo, assim como agradeço ao tempo de todos que estão aqui conosco, né? Para a gente trazer uma pauta importante, né? Corriqueira e pertinente para nós mulheres, então, mais do que nunca, para quem empreende no Brasil e a mulher o dobro. Então, obrigado pelo convite. Né? Imagina. Já tomei 2 omeprazol e está tudo sob controle. Então, se quiserem fazer publis ou omeprazol, nota a gente está aqui, né? Alô, alô, Gabi, Grupo Med. Oi, querido. oi, sumidos. Gabi, conta um pouquinho do teu projeto pra gente, por favor. Claro, vai ser um prazer. Eu, para quem não me conhece, sou Gabi Valente, tenho 40 anos, 2 filhos, casada e moradora de um bairro chamado Restinga, no extremo da zona sul de Porto Alegre, a capital dos gaúchos, Rio Grande do Sul. E aqui eu tenho a Escola da Diarista. O que é a Escola da Diarista? Eu entendi, né, como eu sei que tem bastante diarista que vai acompanhar a live aqui, eu entendi que mudar a perspectiva que as pessoas colocam sobre a gente como profissional, sobre a profissão em si, não dependia de uma pessoa, de 2, de 3, de formas individuais nas suas locações. Eu entendi, eu acredito que precisava ser algo no coletivo. Eu moro num bairro de periferia, né? Que é o reduto, digamos assim, da grande maioria das profissionais que exercem a profissão aqui. Na grande maioria são mães solteiras, na sua grande maioria vivem independência emocional ou financeira de outra pessoa dentro do relacionamento. Sem perspectiva, muitas não conseguiram estudar ou ter as possibilidades que um dia sonharam, né, por necessidade, e acabaram desistindo, né, dos seus sonhos para poder sustentar um filho, para poder ajudar nas despesas de casa. E aí a faxina sempre vista com aquilo de o perfil da faxineira é a mulher com pouco estudo, com quase nada de recursos, sem opção nenhuma, não conseguiu nada, antes de matar, roubar e se prostituir, vamos fazer faxina. Ninguém com muito orgulho diz que faz faxina. Eu tive muito isso lá no início. Eu até posso te ajudar, mas se tu puder, não conta para ninguém que eu estou fazendo isso, sabe? Como se fosse um demérito horrível. A profissão sempre colocada neste lugar, no baixo clero, né? Muito nisso ligado às heranças escravocratas que o trabalho doméstico traz. E eu entendi que podia ser diferente. Mas para ser diferente, eu tinha que fazer a minha parte aqui onde eu morava. Eu queria começar em algum lugar e tinha que ser onde eu morava. Né? Trazer um olhar empreendedor, eu falo muito de empreendedorismo. Né? Eu sou uma pessoa que acredita no empreender de verdade, né? Sem demagogia, sem histórias bonitas, porque é luta, é trabalho.
mas funciona, dá para acontecer, e eu achei que dava para trazer para um olhar empreendedor a profissão aqui, onde eu moro, né? Para elas enxergarem com novos olhares a profissão que elas já executam. Então, a escola ela nasce para trazer para essas mulheres, principalmente como base, a parte de autoconhecimento, autoimagem, né? Autoestima que movimenta tudo. Pessoa que se conhece, ela conhece o mundo. Então, ela poder se reconhecer profissional, merecedora de ganhar mais, de ter mais possibilidades, de ser respeitada, porque infelizmente é muito comum passar por situações que a gente passa e achar que está tudo bem porque acontece com todo mundo. E não está tudo bem, né? E aí a gente vai até a parte toda de capacitação técnica, marketing, vendas, enfim, tudo dentro da profissão. Tudo isso com todo o conhecimento que eu agreguei na minha carreira, né? Com todos os cursos que eu fiz, começando com o querido Humberto lá em 2021, nem sei mais, né? E vim agregando conhecimento, mas basicamente entendi que eu não podia guardar só para mim. Eu tive condições, eu tive possibilidades, eu tive acessos que elas não têm, né? É aquele diarista estuda, isso é bobagem, não tem nada para aprender. Tem muito para aprender, todo mundo tem. E aí esse curso funciona para isso, para a gente poder se conectar e eu mostrar que juntas a gente pode crescer muito mais. Eu acho assim incrível. Acho que tem uma coisa que é. Eu falei isso para o Humberto na semana passada, né? Eu fiquei muito impactada naquele evento com a quantidade e a profundidade do conhecimento que precisa ter para, de fato, limpar uma casa do jeito que porque é um trabalho doméstico não remunerado a princípio, que as nossas mães, as nossas avós sempre fizeram. E também não tinha tanto recurso assim. E eu lembro que a gente teve até uma palestra de uma moça que limpa sofá. E eu falando, meu Deus, eu passando álcool no sofá, né? E eu falando pra Gabi, eu pego paninho com álcool, aqueles paninhos com álcool, tipo lencinho umedecido, eu passo paninho com álcool em tudo. E todo mundo Pobre muito sofá. falando, Ana, pelo amor de Deus, não, né? Processo químico e tal. E é muito interessante observar um movimento que pessoas como você, Humberto, né, fazem de dizer, olha, isso aqui tem valor, é cuidado, é sobre saúde, é sobre inteligência, conhecimento, é sobre você, como qualquer outra profissão, é sobre você se tornar super competente e, obviamente, isso tem preço, né? Isso tem um valor. Então, é realmente romper com essa herança escravocrata. E aí quero pegar esse gancho para a gente começar a falar de desistir. Você traz algo que é desistir dos sonhos e antes de chegar num lugar mais extremo, optar pela faxina. O que você observa, assim? Se desiste do que quando a gente observa o seu público abraçando a faxina e indo adiante, assim? O que é que se resgata, do que se desiste e o que é que se resgata? As mulheres, de forma geral, que executam, eu vou falar pelo Rio Grande do Sul, mas eu acredito que falam, porque eu sei que a regionalidade ela traz as suas particularidades, né? Mas no Rio Grande do Sul é status ter uma faxineira, ter uma diarista. É uma coisa muito sulista isso, minha faxineira, minha diarista, sabe? E infelizmente também heranças, né? Heranças culturais, regionais, enfim. Então, quando a mulher que já teve mãe que foi faxineira doméstica, avó que também foi, e bisavó que provavelmente trabalhou em a fazenda de alguém, nananana, ela acaba não tendo opção porque não conseguiu estudar ou porque desistiu do estudo cedo, ou enfim, e ela acaba fazendo faxina para sobreviver. Ela não escolheu aquilo, ela parou ali, ela largou currículo e ninguém chamou, ela não viu outras possibilidades. Eu ouvi isso de uma aluna, né? Eu achei que eu fosse morrer na merda. Tá? Olha o ponto de vista que a pessoa coloca sobre um trabalho que é tão digno, tão importante, porque ela não enxerga assim, a sociedade não enxerga assim, quem contrata não enxerga assim. Resumindo, ninguém te enxerga com valor. Então ali ela pensa, eu queria muito poder ter estudado mais. Eu queria ter tido. Se
eu tivesse feito concurso público, aqui é muito clássico do concurso público, eu ouvia isso da minha mãe, né? Concurso público é aquilo que vai te garantir uma renda até tu morrer, né? Se eu tivesse estudado mais, não estava aqui, passando por isso. Se eu tivesse, se eu não tivesse tido filho cedo, se eu não se eu tivesse terminado pelo menos o fundamental, porque as firmas, como a gente chama aqui, as empresas não chamam se tu não tem o básico do básico de educação regular. Então, vão ficando porque quando a gente é criança, todo mundo cria expectativa sobre uma vida futura, né? Porque vê na TV, porque lê no livro, ou porque se inspira em alguém. Hoje em dia, com o advento da internet, as inspirações elas mudaram e andam deturpadas, mas enfim, não vem ao caso. Mas trabalhando com uma criança da década de 80 e 90, a qual me incluo, e a gente se inspirava um artista, né? Ou numa grande profissão, quero crescer e ser músico, quero fazer faculdade, quero ser médico, e cria aspirações e sonhos, e aí daqui a pouco a realidade te traz para um outro viés. Eu sempre tive vontade de fazer coisas lá atrás, hoje não, hoje entendo que não era para ser, né? Mas quando tive a minha filha com 20 anos, tive também as minhas frustrações. E agora? Eu preciso sustentar uma criança. Eu não posso mais sonhar, eu preciso trabalhar com o que eu tenho na minha frente. E muitas das, assim, a maioria das mulheres que escolhe, que acaba fazendo ou faxina, ela não pensou, sempre sonhei, eu tô me realizando fazendo isso. A gente sabe que não, né? Ela acaba desistindo ela vive no automático, sabe? Vou lá, faço a minha faxina, volto para casa, faço meu trabalho, o importante é conseguir pagar a luz. Ela acaba perdendo a perspectiva de vou fazer, ou ela pensa para frente. Esse trabalho, eu não consegui nada, mas o meu filho vai fazer uma faculdade, o meu filho vai ser doutor, eu vou bancar os estudos para que não passe pelo que eu estou passando, né? E essa imagem da faxina como o fim da linha, ela se propaga, ela perpetua de uma geração para outra. E eu respeito, entendo e sei, eu sou uma mulher preta de periferia, filha de doméstica, né? Entendo exatamente, perfeitamente tudo que acontece, todas as mazelas que a profissão traz. Mas aí voltamos, né? Tentando trazer um olhar diferente para uma profissão que eu escuto muito aqui e eu me incomodo muito, né? De faxineira a doutor, de faxineira a advogado, de faxineira a profissão. Parece que tu saiu do nada e agora tu é alguém, porque tu tem um diploma, porque tu tem uma graduação, né? A mídia vende assim, as pessoas vendem essa imagem da forma deturpada e corriqueira, e há milênios é assim. Então eu penso que eu posso sim ser feliz com a profissão que eu escolher, não necessariamente tendo um diploma envolvido nisso, e também não quero que todo mundo largue tudo, rasgue a sua carteira de trabalho e vá ser faxineira. Não é isso. Mas a minha filha tem 21 anos. Se ela quiser trabalhar com limpeza, ela sabe que ela tem que fazer um MEI, ela sabe que ela vai empreender e ela sabe que ela vai ganhar R$ 500 por dia. Porque ela vai trabalhar de uma forma diferente. Ela vai aplicar a metodologia, ela vai aplicar recursos diferentes para mostrar o que ela faz. Mas se ela não quiser, ela também, tudo bem, né? Eu vejo muito as pessoas falando no sentido do seguinte: da minha geração para frente, faxineira não quero mais na minha família. Eu não vou mais permitir que a minha irmã faça isso, minha mãe faça o trabalho, mas eu acho que é inerente à nossa escolha. Infelizmente, eu também, se eu pudesse escolher, cada um vai lavar a sua calcinha. Mas não funciona aqui não é Estados Unidos, na Europa. A gente sabe como funciona a realidade do Brasil. Então, se é para a profissão ela seguir, se é para existir, que seja da forma que hoje eu, Humberto, Cris, Carol, Michele e tantos outros estamos tentando propagar uma imagem diferente, né? Trabalhando empreendedorismo numa profissão mais antiga, que só não mais antiga do que aquela profissão. Incrível, excelente. E uma coisa que me chama muito a atenção no seu trabalho é o quanto você também se articula, acho que principalmente com o Sebrae, né? O quanto Sim, você se articula com instituições para realmente dar o peso oficial
e aí como carimbos mesmo, né? Como chanceladores de dizer, olha, tem um caminho aqui que é um caminho de empreendedorismo, quer dizer, que é diferente de só colocar a pessoa em cima de uma bicicleta ou dirigindo um carro, né? Exato. E chamar isso de empreendedorismo num lugar de submissão um pouco mais sensível, eu vou chamar dessa forma, né? Perfeito. E aí, entrando em contato com esse mundo, que era um mundo super novo para mim, quer dizer, venho de uma história também, né? Minha mãe também foi babá, também foi doméstica e tudo, então também tem uma história. Eu lembro, eu tenho imagens da infância, né? Da minha mãe me levar junto para trabalhar, porque não tinha com quem me deixar, e a geladeira Uhum. trancada, quer dizer, tem uma série de narrativas. E aí, bom, a vida acontece, eu sou mãe adolescente, etc. Venho para São Paulo, melhoro, vou falar socialmente, né? Do ponto de vista de Uhum. ascensão social. E aí passo a ser quem contrata. E aí, nesse passar a ser quem contrata, como tenho a vivência do outro lado, é assim, um contrato como um serviço como outro qualquer, que eu vou ser gentil igual, eu vou ser servil igual, Perfeito. né? Então, tem muito esse lugar. Então, qualquer pessoa que chegar para prestar um serviço onde eu tiver, é isso. É a água, é a comida, é o conforto, não precisa ter pressa, calma, não sei o quê, deixa eu saber de você, deixa eu saber se você tá bem, se você almoçou, né? Se chega aqui em casa à tarde e tal. E eu percebo que às vezes eu causo um susto, assim, dá uma tela azul na cara da pessoa, sabe? A pessoa fala, não, mas eu trouxe a minha própria comida, não, mas eu trouxe a minha própria garrafa d'água. E aí eu brinco dizendo assim, ué, mas tu não come comida em casa de pobre, não? Não bebe água em casa de pobre, não? O que que tá acontecendo, né? Porque é uma armadura tão grande, né? E é um estado de alerta tão grande, considerando que também é um trabalho de muito risco, né? Você entra num ambiente doméstico em que não tem ninguém te olhando, quer dizer, qualquer coisa que acontece lá dentro pode representar um risco, principalmente quando a gente fala de mulheres, né? E a gente não está Perfeito. discutindo isso. A gente não está discutindo esse lugar da segurança, a gente não está discutindo todos esses atravessamentos. Então, eu falo muito com o Humberto, né? Eu sempre fico muito com vontade de conversar com quem contrata para dizer, tá ruim, né? Tá ruim. Então, assim, o jeito tá ruim, a forma tá ruim, o valor tá ruim, a valorização mesmo do trabalho tá ruim. Então, aquela coisa do tem que fazer tudo, aí tem que limpar, tem que. Isso também muito para os cuidadores de idosos, né? Eu tive uma operação Hum. dessa no passado. Não, mas tem que lavar e tem que passar e tem que fazer comida e tem que limpar o vidro e tem que não sei. Você fala, não, amado, não, assim, calma, né? Vamos entender que quando você contrata uma pessoa de RH, uma pessoa de financeiro, uma pessoa de compras, ela não vai fazer compras financeiro, RH e etc. Salvo raras, Exatamente. muito pequenas, que a pessoa vai ali meio que fazer de tudo. Mas quando a gente fala de profissões, eu vou botar entre aspas, né? Mais formais ou mais chanceladas, você não contrata uma pessoa de RH para fazer financeiro, né? Você não contrata uma pessoa comercial para fazer compras, sabe assim? Uma coisa. E aí essa lógica, ela não entra na cabeça das pessoas para o trabalho doméstico, né? Então também tem um Exato. da gente desistir de tudo isso que a gente vem fazendo até agora. E aí sabe uma coisa que me mata, Gabi? Ah, mas ela é praticamente da Ai, família. normal. Normal. Não dá, não desalinha o chakra na hora. Nossa, a úlcera, né? A úlcera. A úlcera, a úlcera, bem lembrado. A úlcera. A úlcera. Porque daí você começa a fazer uma série de perguntas do tipo, tá bom, ela tá ganhando o carro da família, ela tá no testamento da família, ela tá viajando pro exterior com a família. O que que é isso? O que que é praticamente fazer parte da família, né? Como um algo assim que na prática não se confirma. Então, fico muito nesse lugar assim de ver que tem gente que também gosta muito da profissão, mas que por conta da reputação e por conta das poucas condições, né, ou das condições ruins, também desiste da profissão para fazer outra coisa. Esse caminho também acontece, né? Bastante. Eu tenho algumas amigas que elas fizeram cursos, se capacitaram, e aí a família estudou para isso, mas tu fez pedagogia para fazer isso. E ela mostrando, mas é um trabalho bacana, eu estou ganhando mais do que, principalmente em épocas de pandemia,
como pedagoga, eu ganhava X, e agora eu estou ganhando dobro. Não, mas que vergonha. O que eu vou dizer para minha mãe quando ela perguntar o que tu está fazendo? Isso é Uau. verídico. E aí a pessoa cede àquela pressão e acaba declinando de algo que poderia ser grande, promissor e benéfico para todos dentro da família e no ecossistema que ela convive, e a pessoa declina por vergonha, por influência. Isso acontece muito nas famílias. A mesma família que te levanta, te derruba, e Sim. tu acaba cedendo. Isso é muito comum. E tu vê, essa questão, fica subentendido que a diarista e a doméstica faz tudo. As pessoas, primeiro, elas botam tudo num pacote só. A doméstica, a mensalista é uma história, a diarista é outra. A diarista presta serviços ocasionais, diárias, uma proposta de prioridade para aquele momento. A doméstica, ela faz os serviços da casa como um todo, e ainda assim há uma conversa, há um acordo, né? Não é toma, vai ser feliz. Existe, aqui tu faz, ali não, aqui eu faço, aqui não, aqui, sabe, existe, e fica subentendido que tu faz tudo, porque lá, 135 anos atrás, se fazia tudo. E no final do dia, eu tinha uma caminha de palha e um pratinho de farinha com água para comer. Todas as profissões tiveram as suas evolutivas, principalmente com o advento de internet novamente, inteligência artificial, que é um recurso que qualquer criança hoje domina. Mas os trabalhos domésticos, de forma geral, eles são apresentados da mesma forma há 135 anos. Mais. Da mesma forma. E aí acaba isso. Ninguém quer fazer, né? O Jean, meu marido, ele me lembra, isso que vocês, é importante vocês não esquecerem, quando ele fala vocês, ele fala esse grupo, a qual pertence das diaristas profissionais, que já enxergam a profissão, ganham dinheiro com isso, enxergam a profissão, propagam uma nova ideia. É 0,1% da grande maioria dos 6 milhões de profissionais no Brasil. A grande maioria ainda vende seu trabalho por R$ 50 numa caixa de leite, né? Tem medo de dizer não, não consegue se posturar frente ao cliente, jamais vai perder aquela diária nunca. Se eu te contar um quinto das histórias que eu escuto aqui na vila, tu vai entrar numa tristeza profunda, tu vai dizer que eu estou te mentindo, que isso é ficção, que não existe. Não pode a pessoa ter passado por isso. Eu disse, pode, passou e me contou, sabe? Situações pesadas, que tu pensa, não é possível, isso não é normal. E não é só aqui. Então, quem é que quer passar por isso? E aí tem aquele processo, né, de sair desse estágio até um estágio onde eu me encontro, por exemplo, né? É um passo de cada vez, é um progresso, e isso pode levar tempo. Nem todo mundo está disposto a ver esse crescimento, a passar por essa maturação. E aí é mais fácil nem ir, sabe? Tem gente que investe em produto e acha, investe em equipamentos e não vê a transformação acontecer num curto prazo e acaba desistindo de novo de algo que poderia ser aquele retorno a um sonho que ficou para trás, né? A possibilidade de resgatar, principalmente quando se é pobre e se mora em periferia e se vem de famílias humildes, os sonhos eles costumam ser materiais, né? É uma casa com conforto, e o conforto não é assim um luxo, é o mínimo. Rede de água, esgoto, luz, né? Sem goteira, sem umidade, sem vão na parede, coisa simples e que daí tu não consegue, porque eu tenho uma aluna que ela me falou, ou eu comprava comida ou eu tapava o buraco da telha. As duas coisas eu não ia conseguir fazer. E aí chove dentro da minha casa como se fosse na rua. Então, no momento que ela não vê progresso e ela desiste e volta para trabalhar no supermercado do shopping 12 horas por dia, daqui a pouco ela está deixando de ver alguma coisa muito boa acontecer na frente, né? O desistir também tem muito a ver com o imediatismo. A geração de hoje, as pessoas de hoje são muito imediatas. Elas querem tudo de bate-pronto e se não acontece assim, não quero mais. Não é para mim, não funcionou, me mentiram. Eu achei que era uma coisa e era outra. Azar, né? Os mais jovens, então, mais ainda, né? Essa geração, eu nem sei Z, L, milênio, eu já nem sei mais. Né? É uma
geração que é muito deu, não deu, próximo. E a gente sabe que não é assim, né? Tudo tem um processo de acontecer para poder chegar ao teu objetivo final. Sim. Você me fez lembrar de uma coisa. Bom, eu sempre digo que 9 mulheres não fazem um filho em um mês, né? Quando eu vou explicar processo, eu falo, gente, presta atenção aqui comigo. 9 mulheres, por mais boa vontade que todas elas tenham, elas não vão produzir uma criança em um mês, né? Não é assim que funciona. Mas eu estava conversando outro dia com uma pessoa e eu elaborei uma coisa assim, que na nossa época, né? Primeiro que assim, os programas de TV era na hora deles, não era na nossa, né? Então tinha uma coisa da gente também entender que tem um tempo para as coisas acontecerem. Mas eu falei especificamente daqueles programas de transformação. Tipo transformação de casa, transformação da pessoa e tal. Era um programa ali de 1 hora e meia, com os intervalos, e mostrava todo o processo e tal. Só que agora, essas coisas de transformação, elas são um vídeo, sei lá, do Instagram, do TikTok, que mostra a pessoa, tipo, na merda e faz assim, a pessoa parece maravilhosa, né? A casa, tudo. Então, tudo meio dentro de 30 segundos, assim. E que por mais que você saiba que ali teve um processo, quanto mais você vai vendo esse automático do tava ruim, fez assim e voltou, o teu cérebro vai sendo treinado para achar que estala o dedo e acontece, né? E isso em RH, né, que é de onde eu venho, assim, majoritariamente, é muito louco, porque o RH fica sendo pedido resultado rápido e tem um cientista, eu acho que foi o Lavoisier, era o Lavoisier que falava que a natureza não dá grandes saltos, né? Então, assim, a gente não tem transformações na natureza que são do dia para a noite. Se a gente pensar na teoria da evolução do Darwin, etc. E a gente precisa lembrar que humano é natureza. Então, quando a gente vai fazer programas de RH, por exemplo, né, ou trabalhos como o seu, essas chaves, elas não vão virar de uma hora para outra. Então, a pessoa não vai melhorar ou vai deixar de ter um comportamento muito do dia para a noite. Então, a velocidade das coisas e a maneira como as coisas acontecem e tudo que está envolvido ali dentro, que envolve também lidar com frustração, lidar com raiva, lidar com, tentei, não deu certo, volta. Porque eu fico perguntando o que é dar certo, né? Eu faço muita mentoria de transição de carreira. Aí a pessoa fala assim, mas se eu tentar isso e não der certo, eu falo, já deu errado. Já deu errado. Sai daí. O que você está discutindo, né? E o que é dar certo se não um caminho com uma sucessão de errados? Então, a gente também, essa capacidade de experimentar e ver, né? E essa conversa do que tipo de cliente você quer ter, em que tipo de casa você quer trabalhar, né? Com que qualidade, com que dinâmica. Com o tempo, você vai podendo escolher cliente, não é isso? Perfeito. É isso. E na outra ponta é a mesma coisa, né? O cliente, para ele, é novo, porque ele ainda tem o perfil da diarista, né? Escrava, Isaura, como Humberto fala, subserviente, né? E olha, hoje o que eu posso pagar é isso, né? Para ele, aquele perfil é o perfil do mercado, é o que tem fora daquilo, é fora da média. Hoje eu tenho clientes que entendem perfeitamente quem é a Gabriela, o que a Gabriela oferece. Eu me conecto alinhadissimamente com eles, porque tem muito isso. A gente ouve, se eu gostar de ti, eu te chamo, se eu gostar de ti, tu vem, tá? Mas eu também tenho que gostar de estar na tua casa, da energia da tua casa, da tua família, né? Aquilo tem que me fazer bem estar ali. É uma coisa que eu gosto, envolve limpeza, eu tenho que me sentir bem naquele ambiente. Então, se hoje eu vou naquele cliente, é porque eu gosto de estar ali. É uma via de mão dupla, não é só o cliente, se eu gostar, te chamo. E se eu gostar, eu volto. É Né? isso, não é mesmo? Podemos desistir do cliente também, tá, gente? Fica aqui esse recado. Tá autorizado. Tá Desistir do cliente. autorizadíssimo. Tá autorizadíssimo. Gabi autorizou, pronto. Tá resolvido. E, Gabi, fala uma coisa pra mim. Na sua vida, assim, você já teve que desistir de alguma coisa, assim, que você se lembre e que talvez doeu um pouco, mas te levou para outros lugares? Como é que é esse assunto na sua vida?
Eu vou te dizer, todo mundo já desistiu de alguma coisa, né? E eu acredito que no meu caso, não era para ser. Eu não acredito em acaso, eu acredito que o universo conspira a favor das energias que tu trabalha e tá tudo bem. Mas a gente, na falta de maturidade, vai deixando coisas importantes. Naquele momento poderia ter sido para trás. Então, quando eu tinha 19 anos, eu faço vestibular e passo, né? Fiz cursinho, engajei a vida, minha mãe, aquela coisa toda. Só que eu fico grávida da Mônica. E hoje em dia é muito tranquilo, vai assistir a aula, grávida, não é doença, né? Assiste a aula, tá tudo bem, concilia, se organiza. Na minha cabeça, não. Eu faço uma coisa, eu faço outra coisa. Tá? E a minha mãe, na época, é muito feliz. Eu sou de uma época que aqui em Porto Alegre, os aprovados da ONG saíam no jornal. E aí vinha a lista dos aprovados no jornal. Minha mãe pegou aquele recorte, botou num saquinho de super e saía carregando para não estragar na bolsa e mostrava para todo mundo. Uau. Tipo, mãe raiz, né? Mãe Mãe raiz. raiz. E quando eu fiquei grávida, eu pensei, não vai dar. É muito legal, eu queria, mas daqui a pouco eu nem queria tanto. Porque quando a gente quer mesmo, a gente vai do jeito que tiver que ir. Né? Pode ter sido uma desculpa do meu subconsciente dizendo que tu passou, mas no fundo tu queria mesmo fazer faculdade disso, queria estar lá, né? E ali eu decidi que eu não iria. A minha mãe, obviamente, ficou triste, mas não foi também o fim da lavoura. E eu entendi hoje, né, que não era para ser, porque eu sou muito bem resolvida profissionalmente e tal. E aí é onde a gente vê se quando tu desiste lá atrás de algo que fica contigo. E eu acho nesse caso triste, porque tu vira uma pessoa adulta, madura, frustrada por algo que tu não conseguiu concretizar lá atrás. Né? Eu desisti de fazer a faculdade naquele momento, foi importante para mim. Eu amadureci como mulher, né? Como mãe. Né? Eu era, praticamente não era uma adolescente, mas era, tipo, a vida era boa, né? E da noite pro dia apareceu um bebê. E eu tinha, Sei minha mãe bem, sempre. sei bem como é. E a minha mãe era daquilo. Quem pariu o Matheus que o embale. É óbvio que ela era super presente, gente boa, tal, mas o filho não é meu, é teu. Então, te vira. E ali eu arrumei emprego e eu fui à luta e tá tudo bem. Mas eu não me lembro de alguma desistência que hoje eu penso, se eu tivesse feito isso, eu acho que a parte triste é aí. Quando a gente deixa alguma coisa para trás, e aí passa 5, passa 10, passa 20 anos e tu fica. Se naquele momento eu tivesse dito sim, ou se eu tivesse dito não, ou se eu tivesse, porque as pessoas, num sentido geral, elas não costumam olhar para o hoje com tudo que o hoje te trouxe de benefício. Hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu disse aquele não e hoje eu consegui tal coisa, eu estou morando em tal lugar, eu conheci tal pessoa, fiz amigos, casei, tive filhos ou não. As pessoas, infelizmente, elas guardam aquilo. Eu tenho exemplos da família, infelizmente, de pessoas, sabe, em umas situações mais bruscas, tiveram que desistir de coisas e hoje são pessoas com 50, 60 anos que são frustradas por terem desistido lá atrás, por influência de pai, de mãe, do momento, de alguma coisa que era importante na vida. Eu acho que não tem tristeza maior do que isso, né? É, Chegar na tua idade adulta, madura, com sim. aquele anseio do deixei para trás. E a sociedade também te diz que depois de uma certa idade tu não pode mais fazer aquilo que tu não fez com 20 anos, né? Principalmente quando você é mulher. O homem parece que tem um salvo-conduto extra para fazer as coisas e tal. Mas a mulher, ela, 40, já está meio coroa, né? Vai entrar para menopausa, já vai ser vó, já não é mais idade para fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Tudo surpreende quando a mulher dos 40 a mais ou 50 a mais faz algo fora do contexto. Mas tu não sabe se aquilo era um anseio dela que ficou guardado lá atrás, onde ela deixou na caixinha, né? Os sonhos não realizados, uma faculdade, uma viagem, enfim, seja o que for. E eu tenho
eu vou te dizer uma coisa muito íntima minha. Eu tenho muito medo de chegar numa idade, daqui a uns 10, 15 anos, e parar para pensar e refletir. Queria ter feito muito isso e não fiz. Eu acho que é muito, muito, muito triste mesmo, sabe? Não importa o grau do fazer o quê. Pode ser uma coisa pequena, né? Eu queria tanto ter feito um curso de corte e costura, não sei. Nunca pude fazer, nunca tive apoio de ninguém. Acabei desistindo de fazer aquele curso para arrumar um emprego que disseram que era bom. Coisas assim, sabe? Mas eu acho que é a coisa mais latente e que hoje eu vejo que foi a melhor coisa, porque, nossa, eu olho para o direito e penso, nossa, advogado, desculpa se tem advogados aqui, eu não conheço assim tantos tão bons, mas ô racinha lá caia. E hoje eu Fala, penso, imagina se eu tivesse sido uma, meu Deus. tem que falar assim, não tenho nada contra advogados, tem até alguns amigos que são. Uma coisa meio nesse lugar, assim. Mas aí quando a gente olha advogado, jornalista, né, assim, médico, engenheiro, cada profissão também vai trazer um grupo de coisas super complexa. E você tá falando uma coisa que é muito interessante, assim, né, porque nesses anos que a gente atendeu mais de 9 mil mulheres, né, e que daí, por isso que o livro nasce, né, que é o livro que tem a metodologia, a nossa metodologia de educação em saúde mental, o subtítulo, né, essa linha fina aqui debaixo do Desista, diz assim: um manifesto pelo direito de desistir sem ter que dar explicações ou ser julgada por ninguém. E aí dentro, né, na segunda capa, eu digo como saber a hora de ir adiante sem se sentir culpada por ser a sua maior prioridade. E aí o que a gente vem descobrindo aqui no IPFEM é que esse lugar da desistência, principalmente quando a gente é um pouco mais jovem, ele se dá na medida em que eu quero atender ou acho que tenho que atender a um outro. Principalmente se tem ali alguma submissão financeira, né? Alguma dependência financeira Uhum. de um pai, uma mãe, um marido, ou mesmo uma noção de obrigatoriedade, uma noção de obrigação, de compromisso para com um outro que não seja um filho, por exemplo. Então, eu tenho uma obrigação para com meu pai e a minha mãe. Eu tenho uma obrigação para com este marido ou esta esposa e assim por diante, né? Então, o que eu tenho visto é que as mulheres, assim, principalmente com mais de 45, 50 anos, depois, assim, sabe, que tem filho, planta árvore, faz livro, não sei o que, tal, que eu faço essa Ah, brincadeira aqui. Ó, gente, já fiz os livros, já plantei as árvores, já tive filho pra caramba, agora o negócio é outro, né? Quer dizer, resumidamente, principalmente depois que a menopausa passa, porque a Simone de Beauvoir, ela vai dizer que a menopausa é a grande libertação da função de ser mulher, né? Porque é como se a gente deixasse de servir para tudo, né? É como se a gente simplesmente, assim, perdeu a função, então é uhum. quase como se a gente ganhasse essa autorização e essa liberdade para, enfim, sermos o que quisermos. Você fala, amados, pelo amor de Deus, né? Então, a gente está vendo um movimento aqui no IPFEM de mulheres com mais de 45 anos, isso, voltando a fazer corte e costura, indo fazer um curso de vinho, aprendendo outras coisas na internet, mudando de profissão. Então, tem Uhum. uma coisa que é na mentoria de carreira, tá, o meu público mesmo assim, ele é acima de 40 anos. Começa ali um incômodo com 30 e poucos, e aí é acima dos 40, quando já meio que resolveu as obrigações do papel social, é que realmente a gente sente essa liberdade de falar, bom, então tá bom, agora deixa eu olhar para o que eu quero, e aí a gente segue. Por outro lado, eu vejo muitas mulheres dessa idade com os filhos grandes sofrendo da famosa síndrome do ninho vazio, porque desistiram de si nestes lugares mais profissionais ou de desejo, né? Isso é bastante religioso, para se dedicar apenas à família. E aí se torna uma mulher que é vista por esse homem como não interessante. Esses filhos naturalmente vão para a vida, né? Uhum. E aí sobra essa mulher que não se ocupou de si na juventude, né? E aí é um pouco disso que você está trazendo, assim, também muito encosta nisso que a gente vê aqui no IPFEM, né? Essa mulher que vai se lamentar, portanto, porque desistiu de si. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Não, principalmente quando a gente tem filho, não dá para fazer tudo só que a gente quer, porque tem também esse senso de responsabilidade. Mas aqui no IPFEM a gente trabalha muito para
plantar essa semente de dizer assim, gente, antes de ter a mãe, tem a mulher, né? Eu converso muito isso com os meus filhos. Meus filhos têm agora 25 e 15 anos, portanto, né? Já são grandes. Mas eu sempre fiz muita questão que eles entendessem que antes da mãe tem a mulher, né? Então, essa mulher que tem desejos, que tem aspirações, que faz sexo, né? Que tem uma vida inteira de desejos muito ativa, porque isso também ensina eles a se relacionarem com mulheres que têm a sua integridade preservada, né? Então, você estava falando e foi me subindo assim, esse tipo de coisa que a gente vê por aqui também, né? Bom, 45 minutos já se passaram. Eu acho um absurdo que esse tempo passe desse jeito. Boa. Quero te pedir uma mensagem final sobre desistir, assim, para deixar para as pessoas que estão vendo, que vão ver depois. Quando a gente fala de desistir, que mensagem que você deixa? Enfim, eu vi essa frase nas nossas redes sociais e cada dia que a gente não desiste é um dia a mais que a gente vence. E quando tu trouxe sobre desistir, também tem um lado positivo do desistir, né? Desistir de algo que não te faz bem, de um casamento que não te faz bem, de um emprego que te suga, né? De um ambiente que te esgota, de vampiros emocionais que te rodeiam, desistir de coisas que estão te matando aos poucos e tu nem vê. E, de novo, a gente tem essa dificuldade de fazer isso. É muito mais fácil desistir de algo bom, de algo positivo, de declinar de algo que vai te fazer bem, em detrimento do desejo de outros ou da expectativa de outros, do que declinar de algo que está te prejudicando também por medo da opinião e do ponto de vista do outro. A gente nunca pensa na gente. Então, cada dia que a gente não desiste da gente, seja para o lado que for, é um dia que a gente vence, é um dia que a gente deixa de levar um fardo que não é nosso. Então, não desista, né? Se for para o bem, não desistam. Se tiver que deixar pelo caminho, que fique. Uau! Não desista de você, né? Que bom que você não desistiu de você. Que bom que a gente não desiste da gente como grupo, como semente, né? Como rede. Eu acho que uma das coisas que me vincula muito a você, né? Que me faz querer estar perto de você é o quanto você olha para si, para o todo e o quanto você não desiste de acreditar que tem caminho, né? Então, te admiro demais por isso. Estou um pouco emocionada, claro, eu sabia que isso ia acontecer. Te agradeço demais. Você sabe que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é tudo seu. Então, temos muitas coisas pela frente, pelos próximos anos, né, do que a gente está querendo construir juntas. Te agradeço Será. demais. Gente, um beijo para quem ficou com a gente até agora, quem passou por aqui, quem vai ver depois. Gabi Valente, senhoras e senhores, um beijo. Tchau. Te amo, Aninha. Te amo, linda. Beijo. Axé. Para nós.